Bom dia. Bom dia, deputados, deputadas. Bom dia aos servidores aqui da casa, aos trabalhadores que nos ouvem. Eu queria agradecer a cessão desse espaço ao deputado Carlos Felipe. Queria dizer que nós estamos todos atônitos com essa permanente crise, que não é crise, na verdade é um projeto que se instalou nas mais altas esferas do Estado brasileiro e que, sobretudo, buscam atender a interesses de elites políticas e econômicas. Ontem tivemos mais um capítulo desse projeto. Nós, há muito tempo, temos nos dedicado a denunciar aquilo que nós chamamos de abusos judiciais. Desde a Lava Jato, rasgando a Constituição, direitos fundamentais, direitos constitucionalmente assegurados, isso já há muitos anos. E há muitos anos nós temos reclamado que o STF faça aquilo que a Constituição diz que o STF tem que fazer, que é ser guardião da Constituição. O STF ele tem se negado a ser guardião da Constituição. Quando ele faz jurisprudência casuística, quando ele altera a sua própria compreensão, por exemplo, sobre a execução provisória de sentença condenatória. Então, há indiscutivelmente nesta crise, há um papel relevante do sistema de justiça. Mas ontem tivemos, talvez, a mais vexatória representação deste problema. Eu mantenho uma distância ideológica gigantesca com o site antagonista e com a Cruzoé. Mas eu defendo que eles têm o direito de publicar o que eles publicaram. O STF tem adotado uma conduta pró-empresa há muito tempo, em matéria de comunicação. Foi assim em relação à classificação indicativa, tem sido assim em várias outras matérias. Mas agora, casuisticamente, quando a revista e o site, a revista Cruzoé e o site antagonista, repito, eu sou um homem de esquerda, eu sou de um partido socialista, eu não me alinho aos valores que aquelas publicações se alinham, mas eu defendo a liberdade que eles têm de publicar o material que lhes chegou às mãos. O material não é fake news. A delação do Marcelo Odebrecht pode até ser mentirosa, mas ela existiu. O Marcelo Odebrecht, em 2007, utilizou a expressão amigo do meu pai para se referir ao então advogado-geral da União, Dias Toffoli. Ministro Alexandre de Moraes, que determinou, a pedido do próprio Toffoli, a retirada do ar do site e da revista, sob multa diária de R$100 mil, ele já é o responsável por uma outra teratologia jurídica. O STF, há algumas semanas atrás, tinha mostrado uma estranha altivez para investigar fake news. Por que estranha altivez? Porque a campanha de 2018 foi determinada, entre outras coisas, por fake news. O presidente que aí está foi, sobretudo, beneficiário dessa gigantesca avalanche de fake news. Não se viu esta altivez do STF. Não se viu conduta de fiscalização do STF para este processo gigantesco de fake news. O ministro Alexandre de Moraes havia determinado a abertura de um inquérito, algo absolutamente exógeno
a um tribunal para investigar fake news contra os ministros. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para arquivar, porque isso, obviamente, não tem o menor sentido. Ele contraria o parecer da Procuradora e continua com este inquérito. Este mesmo ministro, ontem, determina, este mesmo ministro, que contrariou o parecer da Raquel Dodge pelo arquivamento deste... Né, deputado Renato Azeno, só mais no final, quando possível. Desse esdrúxulo procedimento, este mesmo ministro agora determina a retirada do ar. Não foi censura prévia, seria algo muito pior, não foi censura prévia, mas ele determinou a retirada do ar do site antagonista e da matéria do site antagonista e da revista Cruzoé. Repito pela terceira vez, não são publicações da linha ideológica que eu defendo. E vou dizer algo. Eu sou um defensor da democratização dos meios de comunicação. A comunicação no Brasil é absolutamente concentrada, é um grande monopólio, mas isso não nos autoriza a, entre outras coisas, silenciar diante deste absurdo. Ministro que não gosta de matéria determina a retirada da matéria? Puxado. Eu vou falar pela quarta vez. Eu não sou da linha ideológica desses meios de comunicação. Eu defendo a democracia e a liberdade de imprensa. Eu queria citar Voltaire. Eu posso até não concordar com a sua ideia, mas eu defendo intransigentemente o direito de você tê-las. É por isso que nós somos contra a concentração dos meios de comunicação. É por isso que nós somos a favor da democratização dos meios de comunicação. Veja, o discurso da liberdade de imprensa, ele não pode ser casuisticamente enjaulado e aprisionado na liberdade de empresa. Mas nós queremos defender a liberdade de imprensa. O documento da delação existe. Alguém vazou? Alguém vazou. Chegou na mão lá da publicação... E o jornal fez aquilo que o jornal deve fazer. Se o ministro ele poderia ter utilizado outros mecanismos, pedido de direito de resposta, ação de responsabilidade por danos. Agora, determinar retirada de matéria, isso é antidemocrático. Eu não defendo... Né? Como se essa liberdade de imprensa ela fosse um abstrato. Eu defendo a liberdade de imprensa dentro do marco da democratização da comunicação. Mas o que aconteceu por pena do ministro Alexandre de Moraes, né, sob sua pena, sob sua assinatura, sob sua responsabilidade, a pedido do ministro Toffoli, é um atentado à democracia. É um atentado à democracia. Nós não podemos permitir que um ministro, seja ele quem for e qual for, em que posto estiver, numa alta corte, um ministro quando possível, do deputado STJ Renato ou Azeno, do deputada STF, Silvana, quando se sente ameaçado, que ele determine o silenciamento. Ele deve procurar os meios legais. Pedido de direito de resposta. Eu já pedi direito de resposta. Eu já pedi. E fui atendido. Uma rádio, uma vez, assacou contra mim uma aleivosia. Eu entrei imediatamente com pedido de direito de resposta. E obtive. O ministro ele deveria ter feito isso. O ministro poderia até acionar a responsabilidade. Mas censura, retirada de matéria. Isso é absurdo. O STF ele deveria voltar a ser o guardião da Constituição, coisa que ele deveria ter feito nas eleições do ano passado, com aquela enxurrada de fake news, e ele não fez. Coisa que ele deveria ter feito com os abusos judiciais da Lava Jato, coisa que ele não fez. Como ele não fez no passado, agora estamos sob o perigo. Veja só, imagina se o meu site... Se o site de uma rádio comunitária, se um meio de comunicação comunitário publicar agora uma crítica ao governo, o governo agora vai pedir
retirada de matéria de circulação, é um precedente perigosíssimo. Eu repito, defendemos a democratização da comunicação e defendemos, junto à liberdade de imprensa. Defendemos esses dois prelados. Não é a liberdade de empresa. O STF, ele tem, sobretudo, defendido liberdade de empresa. Nós defendemos a liberdade de imprensa e a democratização da comunicação. Deputada doutora Silvana. Deputado Renato Roseno, eu vejo no discurso de Vossa Excelência tanta sensatez, e Vossa Excelência, nós temos visões políticas muito diferentes. Sim. Isso é democrático, isso é lindo até. Deputado Renato Roseno, o que se avizinha e que o Estado do Ceará precisa saber através de nós é que se avizinha a ditadura do Supremo. Qualquer ditadura é medonha. Eu tenho minhas posições fortes, mas acho lindo o contraditório. Deputado Renato Roseno, o mais grave dessa história é que a notícia é verdadeira. O documento existe. O documento existe. Pronto, porque se fosse assim, e aqui eu sei que Vossa Excelência diverge, pode até divergir de mim, eu entendo que toda notícia comprovadamente falsa, apenas com caráter de denegrir as pessoas, tenham que ser censuradas, retiradas, eu defendo. Porque eu acho que a mídia não é para ter direito a tudo, direito a mentir sobre as pessoas. Mas no caso aqui, que cabe ao Supremo, a notícia é verdadeira e simplesmente, por uma assinatura, não, eu quero que retire. Mesmo tendo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mandando arquivar ex-ministro do Supremo como o Aires Brito, condenando a atitude. Ele se pronunciou já, deputado Renato Roseno, condenando essa atitude. Agora, se as casas legislativas não têm coragem de fazer um requerimento, uma medida, uma posição das casas, nós vamos nos entregar todos a uma ditadura muito pior da história do país, que nunca existiu, que é a ditadura do Supremo Tribunal Federal. É grave o que eu estou dizendo? É grave, mas é o que se avizinha, se ficarmos todos calados. Eu entendo que, eu sou a favor de censura, eu sou. Eu sei que Vossa Excelência não é. Censura do que é mentiroso. Não, mas assim, uma notícia falsa, você sabe que é mentira, é calúnia, contra qualquer pessoa, não é só contra político, contra qualquer pessoa. No meu entendimento, é improvado que é mentira, tem que ser retirado. As pessoas não têm direito a tudo, mas aqui, minha gente, é uma verdade que está sendo noticiada. Aí, realmente, nesse caso, é ditadura. Não digo mais nem que é censura. É crime, é perverso, é realmente a ditadura do Supremo, que eu venho denunciando aqui desde o mandato anterior, que a gente tem que estar realmente... E com coragem, né? Que eu pensava, não, cuidado, eu tenho medo, o que liberta o deputado Renato Roseno é a verdade. E o que Vossa Excelência trouxe à tribuna dessa casa é a pura verdade. É o que todo brasileiro está vendo. Agora, era para sair para as ruas também disso, viu? Não pintaram de verde e amarelo e eu achei bonito, pois vamos pintar de verde e amarelo de novo, vamos dizer que está errado. Porque aí eu digo de novo, uma centelha só, um grande fogo faz. Parabéns, deputado Renato Roseno, conte com o apoio dessa parlamentar. Obrigado, deputado. Eu queria voltar a esse tema. Veja, vou resumir o meu pronunciamento nesse último minuto em 3 pontos. E vou citar 2 pessoas absolutamente diferentes do espectro filosófico, ideológico e histórico. Com frases muito parecidas, Voltaire e Rosa Luxemburgo defenderam a liberdade. Um dizia que seria intransigente na defesa do direito de opinião do outro, mesmo quando o outro pensasse diferentemente de si. Isso há mais de 250 anos. Há 100 anos, uma polaca judia comunista dizia: a liberdade é, sobretudo, a liberdade daquele que pensa diferentemente de nós. Eu penso muito diferente de Vossa Excelência, mas eu defendo o direito de Vossa Excelência expor as suas ideias. Eu sou contra a censura. Esse é o segundo ponto. A liberdade de imprensa e, sobretudo, a liberdade de comunicação. A comunicação ela não pode ser um monopólio. Quando a comunicação é um monopólio... Deputado, mais 3 minutos, Vossa Excelência. Okay. Quando a comunicação é um monopólio, a comunicação é, sobretudo, perigosa, porque ela cria opinião. Veja, cotidianamente, vem os meios de comunicação falando dos meios
da reforma da Previdência. É uma fala monotônica, uma fala monolítica. Não há contraponto possível, não há contraponto nos grandes meios de comunicação. Por isso nós defendemos a desconcentração, nós defendemos a democratização, nós defendemos a pluralidade, a possibilidade de que muitas vozes sejam ouvidas e que as pessoas tenham acesso a muitos canais de comunicação, os mais diversos. Por isso nós defendemos, dentre outras coisas, a radiodifusão comunitária. Terceiro, é absolutamente temerário que um ministro do Supremo determine retirada de matéria porque o seu colega pediu, porque o seu colega foi citado numa delação, repito. A decisão do ministro Alexandre de Moraes dizia que a matéria era fake news. Veja só, prendeu-se nesse país ex-presidente baseado em delação. A delação existe. O Marcelo Odebrecht pode até ter mentido na delação, mas a delação existe. O e-mail de 2007 existe. O e-mail de 2007 diz que o ministro Toffoli era amigo do meu pai, palavras do Marcelo Odebrecht. Nós estamos falando de um e-mail de 12 anos atrás, quando o atual ministro era então advogado-geral da União. Repito, pela terceira vez, eu defendo o direito de defesa, o direito de reparação. Ele poderia ter pedido o direito de resposta e ter acionado. Veja, eu sou advogado. Existem meios no direito que permitem à pessoa que foi assacada que ela processe aquele que assacou contra outro, aleivosias, calúnia. Existe isso. Existe isso. Agora, censura. Determinar retirada de matéria, isso é absurdo. Essa altivez do STF faltou nas eleições do ano passado. Essa conduta do STF faltou ano passado, porque as eleições foram ganhas por causa de fake news. Todo mundo sabe disso. Faltou ano passado essa conduta, faltou em 2017, quando ele deveria ter sido o guardião da Constituição. Faltou em 2016 por ocasião do golpe. Faltou quando o abuso judicial... Veja, e aqui mais uma vez, eu não defendo abuso contra os meus adversários. Porque se eu defender abuso contra os meus adversários, esse abuso se volta contra mim. Eu concluo. Eu não sou leitor dessa revista, eu não comungo dos ideais dela, eu sou um homem de esquerda, eu não faço parte dos leitores. Para terminar, eu não faço parte do rol daqueles que se encontram nesse ultraliberalismo, mas eu defendo o direito que ela tem de publicar esta delação que cita. E o pior é o seguinte, a citação não diz que o então AGU fez alguma coisa errada. Não fala de uma transação criminosa, fala de um encontro, fala de um diálogo entre o então AGU e o então empreiteiro. Esse diálogo pode ter acontecido, inclusive, dentro da licitude. Ou seja, quando o ministro utiliza o seu poder para tirar a matéria do ar, ele levanta mais suspeita do que a matéria levantou. O que é pior é isso. É um tiro que saiu pela culatra. Porque na matéria, inclusive, ela é singela. Não diz nada errado que ele tenha feito. Ele que levantou suspeita contra si. Portanto, mais uma vez,